Olá, nós estamos ao vivo aqui dos estúdios da NTC Logística e hoje o nosso convidado é Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating e também colaborador do anuário, 2017 e 2018, que ficou super legal. Muito obrigado pela sua participação aqui no Bate-Papo NTC. Eu que agradeço, Rodrigo, a NTC pelo convite e poder falar um pouco sobre a nossa economia brasileira para todos que estão nos assistindo. Eu acho que isso é um dos assuntos mais que as pessoas querem saber, né, Alex? Como que tem sido isso? Como tem sido sua vida desde janeiro, no início de janeiro até agora, as perguntas? Olha, Rodrigo, o interessante é que assim, todo mundo, como o futebol, acha que entende um pouco de economia. E entende de fato porque vivencia no dia a dia economia. Qual é a grande diferença de nós, economistas, do cidadão comum? É que existe uma ciência por trás e nós estamos ali sempre acompanhando o desenvolvimento da economia, dos indicadores, e a gente consegue, de alguma forma, traçar alguns cenários. Eu sempre digo o seguinte, economista, ele traça cenários para ou minimizar perdas ou maximizar ganhos. Se ele acerta, foi uma coincidência da vida, né? E nós fazemos previsões e não precisões. Então, nesse contexto de olhar os indicadores, é sempre importante acompanhar o dia a dia da sua empresa, o dia a dia do seu negócio ou das suas próprias finanças. Não dá para deixar e esperar acontecer algum problema para ver qual a solução. O ideal é o planejamento. A ideia é contribuir um pouco, falar um pouco da economia, as mudanças que a economia brasileira vem tendo nos últimos anos, nesse ano de 2018 principalmente, que é um ano de eleições, um ano da provável aprovação da reforma da Previdência, provável aprovação, o governo está ainda brigando para isso, e qual o impacto disso na vida do cidadão comum? Isso é extremamente importante, a discussão. A gente tem que sair do ambiente político e entender o quanto isso impacta na nossa vida, seja na vida profissional, na vida pessoal e também nas empresas. Exatamente. Esse é um assunto que a gente quer que você participe, então mande para nós aqui embaixo nos comentários, A nossa equipe vai passar para nós ao longo aí da nossa transmissão. Então vamos começar já. Qual é a expectativa então da economia para 2018 e o reflexo disso no bolso? Do cidadão comum das empresas, né? Olha, primeiro nós temos que entender que o processo de ciclo da economia, ele é um processo lento, né? Por mais que o governo tenha alguns instrumentos na mão para estimular o crescimento econômico, isso tem que ser de forma dosada, porque tudo que é feito de forma exagerada tem um efeito reverso negativo. Então, a economia passou por uma profunda crise econômica em 2015 e 2016. Vamos lembrar que, somado esses 2 anos, nós temos uma queda, um retrocesso da economia de 7%. Significa o quê? Perda de emprego, perda de renda, perda de qualidade de vida. Então, foram 2 anos difíceis para a economia brasileira, coisa que não aconteceu desde a história recente, contemporânea da economia brasileira, ou seja, os últimos 100 anos. Isso não aconteceu. É algo novo na economia brasileira. A última vez que aconteceram 2 anos seguidos de queda do PIB, foi em 1930 e 1931, só para você ter um parâmetro histórico, ou seja, na economia moderna, o Brasil não tinha passado por uma crise profunda. 2017 foi um ano de recuperação. Vão sair ainda os dados em março, e nós acreditamos que a economia brasileira deva crescer algo em torno de 1%. É muito pouco para um país emergente que tem aí mais de 10 milhões de desempregados. Chegamos aí a 14 milhões de desempregados em 2016. Há um processo de recuperação do emprego, da renda, mas isso é lento, porque houve uma perda de mão de obra e agora, como as empresas começaram a recuperar a produção, elas vão melhorando a sua atividade por ganho de produtividade. O que vem a ser isso? O cidadão que está lá trabalhando, ele faz mais horas extras, e quando ele chega no limite de produção dele, aí que começa o emprego. Então nós vamos ver o emprego acelerar agora em 2018, e 2018 nós devemos ter um crescimento do PIB, que é uma medida sintética para falar como que foi a economia como um todo. O PIB deve crescer em torno de 2,5% a 3%. O Brasil, como país emergente, o ideal para absorver toda a mão de obra desempregada é que ele consiga crescer 3,5% ao longo do tempo sem gerar inflação, que essa é uma parte importante. Então, esse ano, nós devemos ter uma queda da taxa de juros para o menor nível histórico e de forma estrutural, ou seja, com a inflação sob controle, um nível baixo, crescimento econômico, geração de emprego e renda. Mas isso não acontece da noite para o dia. É um processo lento, mais ou menos como alguém que sai da UTI. Houve uma melhora, mas não dá para ir numa churrascaria no dia seguinte, Tem um processo de recuperação e consolidação.
E como que a gente consegue, né, as pessoas que estão nos assistindo, as empresas, como que elas conseguem ver que esses resultados vão ser consistentes? Existe algum meio para isso? É acompanhando as notícias mesmo, sentindo ali a sua empresa? O que você poderia nos ajudar nisso? Olha, muito bem colocado, né? As empresas, elas têm indicadores próprios. Cada setor de atividade tem um indicador próprio, né, que ele consegue medir qual é o ritmo de desempenho da empresa. Aliado a isso, é importante sempre acompanhar a questão das finanças, ou seja, muito próximo ali do contador para ele reportar como que estão as finanças da empresa, o diretor financeiro, né? Com esses indicadores tentar enxergar para ver o seguinte, eu vou ter uma insuficiência de caixa no futuro ou não. E aliado a isso, claro, ter outros indicadores sobre a economia brasileira, acompanhar o noticiário, se possível, também procurar informações profissionais. Tem empresas de consultoria que emitem relatórios sobre o diagnóstico da economia para saber, tentar entender qual é o contexto econômico que a empresa está. Como eu disse antes, cada setor reage de uma forma diferente e numa velocidade diferente também nesse período de recuperação da economia. Tem setores que são mais dinâmicos. A economia ela se aprofundou, mas eles vão recuperar mais rápido. E tem outros que são muito mais lentos. Então, precisa olhar a empresa e o ambiente econômico procurando informações profissionais e indicadores também da economia. Qual é o ritmo da taxa de juros? Ela está no processo de queda por parte do Banco Central? Só uma dica, para o Banco Central decidir reduzir a taxa de juros, ele avalia um número muito grande de indicadores. Então, só essa decisão do Banco Central já mostra que há uma grande gama de indicadores que estão numa situação muito favorável. Então é por isso que ele decide reduzir a taxa de juros. Só para mostrar como não precisa ser um especialista. Basta ter alguns conhecimentos básicos, né? Um deles é acompanhar o noticiário e alguns indicadores importantes. Inflação, juros, taxa de câmbio é um bom termômetro e a Bolsa de Valores também é um bom termômetro de expectativas futuras quanto à economia. E não deixar de lado essas informações, né? Jamais. Uma outra questão é a questão do gás e o combustível. A gente viu que no ano de 2017 houve muita oscilação, né? E principalmente para o nosso público, né, que são os transportadores, a gente está falando de um quesito muito sério e que eles gastam bastante. A gente vai ter muita oscilação? Você acredita que a gente vai ter alguma oscilação nessa questão de preço do gás e do combustível nesse ano? Vamos ter bastante oscilação. É importante dizer o seguinte, a Petrobras ela passou por um problema gravíssimo, né, que colocou as finanças da empresa numa situação crítica. Problemas de corrupção que a gente vem acompanhando dia a dia no noticiário. O governo tem tentado profissionalizar a gestão da empresa e tem tido sorte no sentido do cenário macroeconômico, mas também de uma gestão profissional qualificada. E não é fazendo juízo de valor a X ou Y setor político, tá? É analisando a empresa mesmo. E a empresa, ela retomou uma política de reajuste de preços que é normal ao redor do mundo, que é o seguinte, a cesta de preços do petróleo, ela às vezes mostra uma alta do petróleo, como o Brasil, ele é autossuficiente na produção de petróleo, mas não no refino do petróleo, que as pessoas elas acabam confundindo. Capacidade de refinar é transformar o petróleo bruto em combustíveis, diesel, gasolina, querosene de aviação. Então o Brasil ainda não tem. Então o Brasil exporta petróleo bruto pesado e importa gasolina e outros derivados do petróleo. Pois bem, como há uma oscilação muito grande no mercado de petróleo, no preço do petróleo global, o Brasil acaba assumindo essa política de reajuste de preço doméstico para poder amenizar o impacto financeiro no caixa da Petrobras, que foi o que infelizmente aconteceu para o lado negativo. A Petrobras teve um impacto muito grande de aumento de preço no cenário internacional e não foi repassado internamente por questões políticas. E aí quebrou não, mas colocou o caixa da empresa numa situação ruim. Então agora a política de preço é acompanhar o cenário internacional. Determinamos isso no cenário doméstico, ou seja, a Petrobras vai reajustar o preço conforme variação no cenário global. E como está o cenário global, então, que vai nos afetar? Bom, Estados Unidos, Irã e Coreia do Norte, tem aí uma tensão geopolítica muito grande. Isso afeta o preço do petróleo, sim, principalmente para subir o preço do petróleo. Por quê? Porque tem um potencial risco de guerra e se consome muito combustível no período de guerra, tá certo? Além disso, nós temos hoje no Brasil um processo de
volta, de retorno do consumo muito grande. Então a demanda tende a aumentar mais do que a gente observou nos últimos 3 anos. Então o repasse tende a ser maior. Então, infelizmente, para o transportador, o qual tem um peso do combustível muito grande na sua composição de despesas, ele vai sofrer de forma negativa, porque hoje o cenário é de um aumento de preço do petróleo aliado a um potencial desvalorização do real por conta também do aumento de juros nos Estados Unidos. Quando desvaloriza o real, como nós importamos derivados do petróleo, o preço acaba subindo. Então, o cenário que nós devemos nos deparar ao longo de 2018 é esse. A tendência é de alta. Pode acontecer momentos de queda? Sim, porque é a política da Petrobras. Mas a tendência é que ele vá subindo ao longo do tempo o preço dos combustíveis, de forma a onerar os transportadores. Também em 2017, a esfera política, né, também mudou muito essa questão do comportamento econômico também, como é no mundo, né? E essa situação com certeza permanece agora em 2018. E qual que é a sua visão para esse cenário? É importante a gente deixar entender que a política ela faz parte do nosso dia a dia. É em Brasília onde são decididas as mudanças de lei, as novas leis, e isso impacta a vida do cidadão comum. Nós tínhamos um período recente a ideia de que política era algo que não nos afetava de forma direta, mas nós passamos a acompanhar isso no dia a dia. Claro, a tecnologia acabou privilegiando isso, ou seja, o conhecimento por meio dos smartphones, da internet. Os meios de comunicação hoje são muito mais rápidos na informação, então a gente percebe que a política nos afeta. Hoje o grande debate, por exemplo, é a reforma da Previdência, que alguns acham que, mas esse é um debate que vai afetar a minha aposentadoria. Sim, se não afetar agora, vai afetar em algum momento do tempo. E isso tem um efeito em cascata muito grande, que é importante a gente falar. O governo federal transfere recursos para estados e para os municípios. Se o governo federal está em crise financeira, não terá dinheiro para realizar investimentos no município, por exemplo, que é onde você transita. A gente precisa entender que o ambiente político faz parte da nossa vida. E hoje, infelizmente, nós passamos por um caos político por conta desses eventos de corrupção que nós presenciamos aí nos últimos anos. Uma hora evento X, outra hora Y. Mas houve avanços. E vale lembrar que é um ano de eleições também. Então, esse fisiologismo político, o toma lá da cá, ele vai acontecer. Isso é inerente à atividade política. Até o que eu ia te perguntar agora é o que você espera desse debate econômico, né? Aliás, nas eleições, né, a questão econômica nos debates, né? O que você já tem observado? Olha, o que a gente tem observado nos últimos debates, né, dos últimos anos, a questão econômica ela sempre fica em segundo plano, né? Aqui no Brasil não existe um planejamento de longo prazo. O longo prazo são 4 anos. É o período que o cara está fazendo a gestão dele e ele quer deixar um legado para ele, não um legado para a sociedade. O Brasil tem uma gestão política e não uma gestão pública, ou seja, para o público, para a sociedade. Esse amadurecimento ele vai demorar ainda muito para acontecer. Por isso que eu acho que os debates políticos para a eleição de 2018 será muito mais focado na questão da ideologia e no confronto político de que você é corrupto, eu não sou, e vão deixar de lado os interesses da sociedade, que é o ambiente político, o ambiente econômico. Por que o ambiente econômico? Porque ele afeta educação, saúde, segurança, habitação, e sempre fica em segundo plano. A gente não consegue hoje apontar um partido político que tenha um plano econômico de longo prazo, que prevê, por exemplo, uma transição saudável entre o sucessor, o seu antecessor e o sucessor. Não existe isso no Brasil, infelizmente. Desde a década de 20, a gente vê sempre problemas políticos que acabam atrofiando o crescimento e desenvolvimento do país. Então, respondendo de forma direta a sua pergunta, vai ser um debate muito mais no confronto de ideologias do que de apresentações de programas econômicos e de soluções para o Brasil. E isso já vem acontecendo, né? Há muitos anos. As pessoas, né, também ainda nem são candidatos oficiais e já estão aí se manifestando. A gente vai agora para as perguntas enviadas pelo nosso público, né, pelo formulário que nós enviamos para todo mundo que faz parte aí, né, da NTC, pelo WhatsApp, pelas redes sociais. E o Eduardo Pereira, ele é de Itu, aqui próximo, da Buick Logística. Ele quer saber qual o setor da indústria deve apresentar maior crescimento. Olha, é difícil a gente elencar agora qual o setor, mas fazendo uma análise geral do desempenho da economia de 2017 até aqui, nós vimos que o setor de indústria de transformação foi o setor que mais
se despontou, se recuperou. Por quê? O Brasil exportou muito veículos, né? Muito produtos manufaturados, principalmente para a América Latina. Isso deve continuar acontecendo agora em 2018, principalmente não só as exportações, mas principalmente no mercado doméstico, até por conta dessa queda da taxa de juros que vai estimular o consumo de bens duráveis, principalmente veículos e também imóveis. Então, nessa análise um pouco mais genérica, eu coloco aí como principal setor a se recuperar o setor automotivo e de indústria de transformação. Então, tudo que está relacionado ao setor automotivo, borracha, vidro, tecido, componentes eletrônicos, aço, esses setores serão reativados de forma mais significativa em 2018 por conta tanto das exportações, por conta desses países da América Latina que estão crescendo, como também pela demanda doméstica que deve voltar a se acelerar nesse ano de 2018, motivado por um nível de crédito melhor. Muito bem. O André Lucena, aqui de São Paulo, ele quer saber se vale a pena abrir uma transportadora. Olha, não é a minha área, né? Nós temos um número muito grande de transportadoras no Brasil, mas eu acho que sempre cabe mais uma. Mas a minha orientação é procure a NTC, é uma entidade que está há muitos anos no mercado, algumas décadas já no mercado, portanto tem conhecimento de causa e poderá te orientar de forma bastante profissional. O Diogo Silva, né, ele não informou de onde ele é, mas ele quer saber onde colocar os recursos da empresa em alguma opção de investimento em renda fixa. É arriscado? E perguntou também se é usual as empresas fazerem isso. Olha, a pergunta é boa, mas vamos separar em duas partes. Primeiro, a gestão da empresa, a gestão financeira da empresa, ela é importante não só na questão de pagar e receber, mas ela precisa melhorar a eficiência financeira. Como ela faz isso? Alocando recursos que estão no seu caixa em investimentos de baixo risco. Na verdade, renda fixa, que ele até cita na pergunta, é um investimento de risco praticamente zero. Ou seja, o risco seria se, por exemplo, o governo brasileiro não honrar sua dívida, que hoje tem um risco muito baixo de acontecer. Porque se faz isso, o Brasil fecha os canais de financiamento externos. Ele não vai querer fazer isso. Então, investimento em renda fixa é sim uma boa alternativa. As empresas fazem isso. É o que nós chamamos de gestão de tesouraria, ou seja, o dinheiro próprio da empresa, né, para poder naturalmente investir e melhorar a eficiência. É o ganho financeiro que ela tem no balanço. Então você tem ali o ganho operacional, que é a atividade fim da empresa, e o ganho financeiro. Você pode melhorar o resultado da empresa. Agora, não vá alocar recursos em renda variável, por exemplo, que tem uma volatilidade muito grande, você pode expor a empresa de forma até ela vir a quebrar. Então, o ideal, renda fixa, mas sempre olhando o seu fluxo de caixa e o compromisso financeiro que ela tem com os seus fornecedores. É comum as empresas fazerem isso. Eu queria te fazer uma outra pergunta, linkando com essa que o Diogo fez. Se você consegue falar qual que é a melhor opção, a bolsa ou a renda fixa? É difícil. Investimento, ele é como um guarda-roupa. Você tem várias opções, porém cada opção para um momento da vida. Ou seja, eu vou numa festa de gala, então eu tenho ali um black tie. Olha, eu vou para um estádio assistir uma partida de futebol, então eu vou com uma roupa mais esportiva. Investimento é igual, depende do seu objetivo, para onde você quer, o que você quer conquistar com aquele investimento. Você pode assumir mais risco, mas que seria uma renda variável, investir em ações, ok. A tendência é de uma rentabilidade maior, mas o risco de perda é muito grande também. Você está preparado para perder esse dinheiro que possa vir a ser perdido e fará falta no seu orçamento ou não? Então isso é importante, precisa analisar qual o seu objetivo, qual o prazo que você precisa realizar os investimentos. Isso vai determinar se você é um investidor arrojado, um investidor conservador ou moderado. E isso vai determinar se você aloca em renda variável ou renda fixa. Muito bem. O Marcelo Tedim, ele perguntou, com a tendência de não conseguirem aprovar a reforma da Previdência nesse governo, você acredita que podemos ter alguma reviravolta no mercado esse ano? Quando eu falo mercado, eu entendo que é o mercado financeiro, né? O mercado financeiro praticamente colocou já no preço a questão da reforma da Previdência neste ano de 2018. Ou seja, se ela não acontecer, eu acho pouco provável que haverá uma deterioração dos ativos, ou seja, uma queda muito forte da bolsa, uma desvalorização muito forte do real.
É claro que isso vai ter algum efeito, porque é importante a reforma da Previdência, mas para que haja uma consistência fiscal no longo prazo. Voltou a reforma da Previdência no dia 19 de fevereiro, no dia 20 de fevereiro, por exemplo, foi aprovada, o Brasil não será outro no dia seguinte. O efeito, o impacto disso é ao longo de 10 anos, pelo menos. Mas é importante para que consigamos fazer investimentos de longo prazo, olhar o país e olhar ele para 5, 10 anos e que esse governo dos próximos 5, 10 anos terá condições de honrar os compromissos fiscais. Então, a aprovação da reforma é importante por isso. E eu acho que, mesmo se ela não for aprovada, o crescimento econômico para 2018 já está contratado. O ambiente econômico, a confiança dos investidores, dos agentes econômicos, investidores, empresários, consumidores, já está acontecendo há algum tempo, já está consolidado. Então, eu acho pouco provável que o ambiente político consiga impactar de forma muito negativa o ambiente econômico. Mas nos mercados financeiros, hoje, a principal preocupação é uma mudança de orientação na política monetária nos Estados Unidos, que pode naturalmente ter uma nova realocação de portfólios ao redor do mundo, porque hoje nós vivemos uma economia globalizada. Obrigado. A Luísa Santos, lá de Salvador, ela perguntou se você consegue dar alguma dica de preparação financeira para enfrentar uma possível dificuldade econômica, principalmente se os próximos meses não forem como os economistas estão prevendo. Olha, a principal dica para um gestor, né, de uma empresa, ou até mesmo para o cidadão comum, é procurar um ciclo de negócios por qual você consegue honrar financeiramente, ou seja, por pelo menos 12 meses. Sua empresa tem o capital de giro, tem no caixa recursos que ela consegue financiar a sua atividade por 12 meses sem ter a contrapartida, ou seja, sem ter a receita, você consegue passar por uma turbulência de forma relativamente tranquila. Não tem fórmula mágica, cada empresa conhece a sua necessidade, conhece os seus custos, os seus ganhos. É importante sempre avaliar onde há potenciais ganhos de eficiência na empresa. E você consegue isso por meio de balanço, né? Agora, na parte financeira, pessoalmente dizendo, é importante sempre olhar o caixa da empresa. A empresa consegue, com o caixa dela, com o capital de giro, ficar um ciclo de 12 meses? Consegue. Se não, é importante reavaliar a questão de custos. Até porque o cenário, a economia ela é dinâmica. Então, uma hora ela está com um cenário extremamente favorável, no dia seguinte pode mudar por uma denúncia de corrupção ou mesmo por um atentado terrorista, como nós vimos em 2001, em 11 de setembro, nos Estados Unidos, que mudou todo o cenário global naquele momento, né? Então, tem que acompanhar a economia, mas lembrando, ela é dinâmica, não estática. O que nós falamos agora não vale para a vida inteira, ela pode ser alterada amanhã. Muito bem. O Jorge Roberto, ele é lá de Blumenau, ele quer saber se esse ano será um ano de recuperação para colher os frutos, né, e colher os frutos em 2019, ou ambos terão o mesmo peso na economia de uma maneira geral? Olha, é importante, boa colocação de que o ano de 2018 vai ser um ano para colocar a casa em ordem mais uma vez, é um ano de eleição, é um ano de definição de uma reforma importante que é a da Previdência, é um ano em que o cenário global está se ajustando por conta de um excesso de liquidez, por conta de um otimismo muito grande, Estados Unidos está se movimentando, tem preocupações de tensões geopolíticas, como foi dito antes, Coreia do Norte com os Estados Unidos, amenizou nos últimos meses, mas ainda existe, até porque o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ele é extremamente instável, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, será um ano, diante de todo esse cenário desafiador, sim, para colocar a casa em ordem e 2019 colher os frutos. Lembrando que em 2019 nós teremos um novo presidente, novos ministros, uma nova composição do Congresso que vai colocar novos desafios a toda a sociedade, como, por exemplo, essa questão fiscal que, mesmo aprovando a reforma agora no final de fevereiro, a situação não está resolvida. O próximo governo tem que estar comprometido com a estabilidade monetária, ou seja, controlar a inflação no nível baixo e com a estabilidade fiscal, ou seja, não dá para continuar gastando mais do que arrecada. E é isso que nós temos observado nas últimas décadas no Brasil. O Cláudio, ele é lá de Foz do Iguaçu, ele quer saber se, na sua opinião, a crise de 2017 foi realmente forte ou a de 2008 foi a pior? Quais as diferenças entre um e outro? Olha, a diferença básica, 2008 foi uma crise que aconteceu nos países desenvolvidos, né?
começou no subprime lá nos Estados Unidos, ou seja, no mercado imobiliário nos Estados Unidos, que acabou contaminando os demais países desenvolvidos. E os emergentes acabaram indo a reboque. Era um momento em que o Brasil estava decolando, estava um momento muito bom da sua economia. Mas que veio em 2009, foi uma queda do PIB. Em 2010 nós tivemos o maior nível de crescimento, 7,5%, foi o maior nível desde 86. Então o Brasil tem uma capacidade de resiliência muito grande. Naquele momento era uma crise internacional. Então nós tínhamos instrumentos domésticos que faziam um efeito muito rápido. E fez. Só que a partir de 2011, o Brasil tomou um rumo na sua gestão fiscal que foi gastar muito com custeio. O que é custeio? Pessoal, basicamente, manutenção da máquina administrativa, e deixou de lado investimentos, que é o que dá o crescimento de longo prazo para a economia brasileira. Então, 2011, com esse perfil mais gastador do governo e menos investidor, foi se construindo o início da crise. Então, ela foi muito mais profunda, 2015, 2016, a crise, do que 2008, porque foi doméstica. Isso não deveria ter acontecido. Nós somos soberanos com instrumentos locais para evitar esse tipo de crise. Mas ocorreu porque o ambiente econômico ficou ruim, o desemprego se elevou, isso afeta a opinião política lá no Congresso. Os apoiadores da ex-presidente Dilma acabaram se virando as costas, acabou incorrendo no impeachment, e nós vemos a maior crise desde a década de 30, como eu disse no início. Então ela foi muito maior do que a crise de 2008, 2009, sim. Muito bem. A gente tem uma pergunta de Facebook. José Geraldo Vantini pergunta: o que falta para os resultados macroeconômicos positivos para chegar na ponta do consumo? Olha, são vários fatores, né? Como ele fala de os indicadores de resultados macroeconômicos, então é o emprego, a renda, a inflação, a taxa de juros. São diversas políticas que têm que ser adotadas, que elas vão no objetivo que é melhorar toda a qualidade de vida da sociedade. Só que isso não é feito numa equação, você não coloca os números e vê o resultado. Você vai testando. Então o Banco Central reduz a taxa de juros meio ponto, 1 ponto percentual, 0,25, avalia como que a sociedade reage. Bom, reagiu de forma aquém do desejado, então eu vou reduzir mais um pouco. Não é uma ciência exata. Os resultados estão acontecendo. Como eu disse, o ganho de produtividade, ou seja, as empresas que passaram por um período de seca nos últimos anos e começaram a recuperar a sua atividade produtiva, elas vão começar a empregar de forma mais acelerada agora no meio do ano. Tanto é que há uma estimativa no mercado de gerar quase 1 milhão de empregos em 2018. Eu acho que ainda é uma estimativa otimista, mas ela pode acontecer dependendo da dinâmica no ambiente político. Então já está acontecendo, os resultados macroeconômicos já estão chegando para a sociedade por meio de geração de emprego. Se nós pegarmos, por exemplo, os últimos indicadores do CAGED, que é um sistema que compila as informações do emprego com carteira assinada, foi melhorando ao longo do tempo. No último ano de 2017 foi um desempenho muito positivo. Vamos lembrar que, se somado 2016 e 2015, o Brasil chegou a ter 3,4 milhões de brasileiros com carteira assinada desempregados, que é o mesmo tamanho do Uruguai. É extremamente relevante esse número. E agora, no ano 2017, nós fechamos ainda no negativo, mas foi um número muito pequeno, se não me engano, de 200 mil apenas de carteira assinada desempregados. Olha a diferença, 3 milhões para 200 mil. E 2018, uma geração de até 1 milhão de empregos. Então, já está chegando na ponta do consumidor esses indicadores macroeconômicos positivos. Como eu disse, a taxa de juros deve chegar a 6,75% ao ano, que é o menor nível histórico. É claro que ainda demora para fazer efeito ali no cheque especial, no cartão de crédito, porque tem outros fatores que ainda precisam ser discutidos, como a concentração bancária, entre outros fatores. Mas já está chegando aí na ponta para o consumidor. É importante também, até que eu gostaria que você falasse, até para a gente finalizar, que é importante fazer investimentos, né, no país, né? Porque senão realmente a economia para, né? Para os empresários que estão nos assistindo, eu acho que isso é uma lição importante para eles, né? Eles têm que fazer dentro, claro, do que eles conseguem, né? Sim. Para um crescimento sustentado do próprio negócio ou da economia, precisa ter investimentos. Só para a nível de comparação, o Brasil investe algo em torno de 17% do PIB, tá? Índia e China, tudo bem, são maiores porque tem 1,5 bilhão de
pessoas, arredondando o número, então tem 1,5 bilhão de habitantes, cada uma. Isso é quase metade da população do mundo. Eles investem de 30% a 40%. Tudo bem, eles precisam investir muito porque tem muita gente lá procurando emprego. Mas não dá para o Brasil, que quer crescer 3,5% e absorver essa mão de obra desempregada, não dá para investir só 17% do PIB. Isso vale também para as empresas. Se você quiser ser mais competitivo, precisa olhar o investimento não como uma despesa, mas sim como um ganho de eficiência no futuro. Porque todo investimento que é realizado hoje, ele não dá resultado hoje. Ele demora a dar resultado, mas isso depende de um planejamento. E o que a gente tem observado é que ainda as pessoas e as empresas, os gestores, são resistentes a fazerem planejamento de longo prazo, investimento de longo prazo, porque existe uma necessidade que ela é de curto prazo, de honrar os seus compromissos financeiros. Isso é natural, ok, mas precisa começar a olhar a gestão de uma outra forma, de uma visão inovadora, sempre olhando o médio e longo prazo. Médio e longo prazo, 5, 10 anos. Isso vai dar não só a perenidade do negócio, mas também um crescimento sustentado ao longo do tempo. Você vai conseguir atingir os seus objetivos de uma forma mais eficiente, sem ter que fazer, por exemplo, uma gestão de gasto, que geralmente é o que é feito. Eles sempre olham as despesas, reduzem os gastos, mas perdem eficiência. Quando às vezes o ideal é fazer um investimento e olhar o retorno disso no longo prazo, porque você ganha eficiência. Né? Muito bem. A gente tem mais alguma pergunta aí? Não? Então tá bom, Alex. Eu agradeço mais uma vez sua participação aqui, né? Sempre presente em tudo que a gente te demanda. Quero que você volte aqui. Nós vamos fazer uma live especial, né? Um bate-papo NTC especial, principalmente falando sobre a política, né? E aí, principalmente quando a gente já tiver aí os candidatos. Então eu quero que você volte aí, se você tiver tempo, né? Que a agenda é corrida. Muito obrigado. Será um prazer e é importante discutir a questão dos candidatos, porque cada candidato tem um perfil de gestão. E isso vai impactar a vida do empresário e cidadão comum nos próximos 4 anos. Então, eu acho importante a gente discutir esse tipo de tema, porque impacta a nossa vida. E agradeço mais uma vez a NTC, a você, Rodrigo, a toda a equipe pelo convite. Prazer sempre estar aqui e contribuir com todos. Nós que agradecemos sempre. Eu agradeço também a todos vocês que participaram.